O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Elas na Proteção. Esse podcast de mulheres trazido pela revista Proteção, estreando um episódio novo, quentinho, toda quinta-feira, meio-dia. Espero que você já esteja seguindo a gente e esse vídeo não te pegue de surpresa. Eu sou Fabiana Raulino, vou fazer a minha audiodescrição para sermos mais inclusivos nesse episódio. Eu sou uma mulher loira, de sorriso grandão, olhos castanhos, eles ficam muito pequenininhos quando eu sorrio, estou com uma camiseta preta, estou com uma encharpe hoje puxada para o verde e o dourado, e os meus cabelos vêm até a minha linha do ombro. Sou uma mulher branca e estou aqui hoje com duas entrevistadas incríveis. Carolzinha Varela hoje não está com a gente, teve um compromisso super importante, fizemos de tudo para que ela estivesse com a gente, mas não tem problema, porque nós hoje recebemos aqui duas pessoas extraordinárias, que vai acabar até invertendo, assim, vai virar a dupla oficial do podcast. Estamos recebendo hoje muito queridas. Assim, eu tô tão animada que eu acho que vai ser um dos episódios que vai ter mais likes aqui no nosso canal. Recebemos hoje Nilza Machado e Andréa Amorim. As meninas que estão aqui como referência do E-Social, desde lá de trás, são as meninas da DTM Seg, da Intersystem e, claro, da Datamassi, do querido Edson Cabezalias, o marido da Nilza, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Meninas, muito honrada de receber vocês aqui, é uma honra. Queria que vocês falassem, né, um pouquinho sobre vocês, se audiodescrevessem para as pessoas terem noção de como vocês são, e a gente começa o nosso papo. Que prazer estar aqui com você, Fabi, com essa audiência. Uma honra receber esse convite para estar aqui. Também muito animada com esse nosso bate-papo aqui. Uma honra mesmo, viu? Querida. Eu sou uma mulher de 66 anos, que ama o que faz, que ama as pessoas que trabalham comigo. Esse é meu maior motivador, é estar com essas pessoas, é ter as capacitações que Deus me deu, porque é nisso que eu acredito, que Deus me capacitou para estar à frente dessa equipe maravilhosa que eu tenho, né? Nessas 3 empresas que você citou. E eu estou todo dia motivada, todo dia. Não existe um dia que eu acorde, hoje eu gostaria de não trabalhar, porque o trabalho é tudo na minha vida, me salvou dos momentos mais difíceis da minha vida, então é muito prazeroso. Eu sou uma mulher, então, de 66 anos e feliz. Eu sou muito feliz. Se a minha vida terminasse hoje, podem ter certeza, né, que eu sou uma pessoa feliz, realizada, né, e ainda pretendo realizar muito, contribuir muito. Oh, meu Deus, né? Eu lembro, a primeira vez que eu vi, assim, essa pessoa tão extraordinária, a Nilza, com esses óculos, né? Eu falei hoje, quando te vi, né? Que eu queria saber com que óculos viriam esses olhinhos verdes na nossa direção. Eu amo óculos. Eu coloquei óculos com 14 anos e nunca mais tirei. É a marca registrada, sim, né, querida? Sim. Que delícia. Andréa Amorim, essa dupla, né, Nilza? Sim, dupla, grande companheira dupla de vida. de uma vida, que linda. Ô, Andréa, por favor, se descreva, só para as pessoas que têm deficiência visual possam ter uma noção de como você é, e aí fala um pouquinho sobre você. E é um prazer estar aqui hoje com você também. Meu nome é Andréa. Não vou falar a minha idade, tá? Eu sou uma mulher madura, vamos dizer assim.
Tenho cabelos longos, né? Uma altura aí de 1,61. Sou advogada, formada também em recursos humanos. Já faz, né, me lembrando hoje com vocês, 16 anos que eu trabalho junto com a doutora Nilza, já caminhando para 17 anos juntinhas. E assim, eu também, né, sou apaixonada pelo que eu faço, adoro desafios, né, o meu trabalho, né, algo que a gente vinha conversando também, o meu trabalho todos os dias é um novo desafio, né, e eu gosto disso, né, de não estar naquela rotina, de não cair naquele monótono, aquela coisa rotineira, então não tem rotina no meu trabalho, o meu trabalho cada dia é um desafio, achar uma saída, uma solução melhor para os nossos clientes ou para a nossa equipe internamente. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, Fabi. Ai, meninas, eu tenho certeza. Primeiro que vocês duas são duas queridas, lindas, leves. As meninas que vêm de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Nilza, a gente não consegue. A gente tira a Nilza de São Bernardo não sai de dentro de Nilza. Sim. Nilza, aliás, Edson Cabeza Olias, falei certo o nome dele? Certinho. Vou mandar um recado. Edson, Nilza falou que se eu falasse seu nome corretamente, eu seria uma das primeiras pessoas e eu iria tomar café com vocês. Então, eu já vou mandar um abraço muito grande, porque ela já chegou falando que a Datamassi é essa empresa de onde saem todas essas frentes para dar conta. Exato. Porque hoje temos vocês dando conta de demandas e demandas e demandas por causa do E-Social. E eu não sei como vocês são. Tão lindas, tão calmas, tão doces. Que, aliás, a palavra doce tem tudo a ver com Nilza, né? Então, Nilza, queria começar por você, e aí a gente entrelaça, né, com a sua dupla dinâmica, a Andréia. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, onde você nasceu, quais foram as suas decisões, porque você é uma pessoa que prevê o futuro. Hoje acho que a gente vai sair daqui com algumas conclusões. Você está sempre com a cabeça no futuro, ditando tendência, e desde muito cedo. É de raiz, a raiz aquariana de Nilza. Então, Nilza, conta pra gente um pouquinho sobre você e essa trajetória. Eu comecei em RH. Meu primeiro trabalho, 14 anos, eu comecei trabalhando em RH. E estou em RH até hoje. Então, eu passei por todas, eu trabalhei 22 anos em folha de pagamento. Então, imagina o conhecimento, né, que eu tive trabalhando, lidando tanto com a parte das pessoas, como também de toda a legislação, todas essas questões. Tem que entrar no cronograma do E-Social. Quando nasceu, quando a Nilza tinha 14 e começou a trabalhar com folha, né? Isso, e já comecei a ter contato também com segurança, com CIPA, né? Era bem rudimentar as coisas, mas eu já comecei a perceber a importância que tinha, né? Uma empresa ter uma CIPA, cuidar da segurança. Na época era o raio-x, né? Só se fazia raio-x de pulmão naquela época, né? Nossa, verdade. Eu encaminhava as pessoas, eu ajudava, né? A gerente do RH era uma auxiliar, e depois eu fiz uma carreira, né? Fui subindo de posição, né? Na época era supervisora de RI, que era o grande objetivo, né, de uma mulher que começava num departamento pessoal, era chegar, porque era uma posição muito de homem, né? Mas as mulheres tinham essa intenção, né, de ser uma supervisora de RI, que se chamava na época, que era interagir essas rotinas do departamento pessoal, mas também com a fábrica, né, com essas relações. E como eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, eu tive essa facilidade, né, de começar já a cuidar, me preocupar com o pessoal da fábrica. E essa visão da segurança, da medicina, ajudando isso a acontecer. Então, a minha carreira começou assim. Em departamento pessoal, fiquei 22 anos. E aí, com 21 anos de empresa, eu trabalhava no Grupo IBF, TV Manchete, Jornal DCI, a Gráfica, todo o complexo que foi a IBF, né?
E foi aí que eu conheci o Edson. Foi aí que o Edson entrou na minha vida. Cabeça ao liso. Cabeça. Amor da minha vida. Ai, que delícia! E o Edson entrou na minha vida porque os diretores foram numa feira de informática e viram o sistema de folha de pagamento do Edson. Que o Edson foi um visionário, né? Ele era da equipe de TI da Vox, né? Muito jovem. E ele viu ali a oportunidade de fazer uma folha de pagamento para microcomputador. Imagina nessa época. Que isso! Isso. É o nosso Steve Jobs. É. É o Steve Jobs de São Bernardo. E acredite, ele foi no Paraguai, comprou as peças, montou um microcomputador, porque nós estamos falando de 1980. Era só grande porte. Na Vox ele trabalhava com grande porte. Aquele computador que você entrava dentro, né? Era uma sala o computador. E ele foi no Paraguai e montou. Eu não consigo imaginar uma folha de pagamento trocando disquete. Meu Disquete Deus. desse tamanho, porque tem Sim. lá na biblioteca da Datamassi. E então eu conheci, inclusive, os primeiros disquetes lá, enormes, né? E tirava e punha disquete e tal, e rodava a folha de pagamento. Já temos mais uma coisa em comum, que eu também casei com a galera da tecnologia. Olha isso, faz toda a diferença na nossa vida, Toda a né? diferença, aprendi muito. Plano de Deus, com certeza, com certeza, porque eu aprendi muito com o amor da minha vida, muito. E aí eu conheci o Edson numa apresentação, então, para a empresa, né? E a gente tem até uma história que ele falou que eu fiquei com uma cara muito feia, porque eu tinha acabado. E eu falo para ele que se eu soubesse, eu tinha pulado no colo dele. Se eu soubesse o que viria depois, eu teria pulado no colo dele, né? Mas eu fiquei com uma cara feia porque eu tinha acabado de implantar DP. Naquela época, era só que o pessoal chamava de birô, né? Só serviços de... Você mandava a informação vinha, era aquela confusão. E aí vem o Edson com uma proposta completamente diferente. Fazer a folha em casa, já saiu o recibo de férias, E eu ali, né? Não acreditando no que o Edson estava apresentando. Por isso que eu estava de cara feia. Mas, enfim, era tudo verdade. A empresa comprou o Datamassi. E ali eu conheci o Edson. E depois, anos depois, a gente acabou ficando junto. Não né? tem nem como, né? Faz 24 anos que nós estamos juntos. E vocês ficaram juntos, você aprendendo com ele, fazendo tudo. E ele... Na verdade, Cliente, a Datamassi uniu. Olha. Eu falo que primeiro eu me apaixonei pelo trabalho dele, depois eu me apaixonei por ele, né? Então você vê que o trabalho sempre é um fator muito importante na minha vida, né? Sim, os piores momentos da minha vida eu superei trabalhando, né? Vendo no trabalho assim a importância do meu papel para muitas pessoas. Então, sempre vendo que eu não poderia deixar de fazer aquilo, né? Porque se Deus me preparou, eu olho ao lado, quem vai fazer isso? Não, tem que ser você. E você tem que preparar outras pessoas para fazer isso. E aí isso me move a trabalhar sempre, seja qual for a situação que eu esteja atravessando, né? Então, comecei como cliente da Datamassi. E depois de uns anos, foi assim o grande que eu trabalhava aí eu trabalhava 22 anos em folha no bastidor, né? Para ir numa reunião, eu escolhia as pessoas desinibidas da minha equipe e eu não ia na reunião. Eu não ia na reunião, sabe? Super tímida. Se eu falasse com 2 pessoas, eu quase desmaiava de timidez. Nossa, jamais diria. Muito tímida. Jamais diria nisso. Depois de 22 anos na empresa? Sim, eu era tímida, uma criança tímida, uma adolescente muito tímida e continuei sendo tímida. Com esses 22 anos,
de departamento pessoal, eu continuava só nos bastidores. Mas eu acho que também não é acaso, né, Andréia? Sim. Porque imagina se ela é extrovertida. A gente ia ter hoje o mundo populado pela Nilza. Porque ela vai adotando as pessoas, acolhendo todo mundo. Às vezes é Deus falando, não dá muita liberdade pro planeta, porque o planeta vai ser planeta, não é Terra, mas é planeta Nilza, né? Nossa, imagina ela. Não, é Nilza dominando o Brasil, Nilza Latam, Nilza das Américas. Não, então, a gente sabe que Deus guarda. É muito gentil, Fabi. E foi assim que o Edson me convidou para trabalhar na Datamassi para dar treinamento. Então, eu me lembro dessa entrevista como se fosse hoje. Ele, o sócio dele e eu. E eu falei, nossa, que bacana, né? Você está me convidando? É para fazer folha de pagamento da Datamassi? Ele falou, não, é para dar treinamento. Eu falei, não existe essa possibilidade. Você sabe como eu sou tímida, Edson. Eu não tenho condição de dar treinamento. Não, você tem sim, porque os seus colegas, é você que treina em tudo que muda na lei, tudo que... Eu falo para ele que ele acreditou mais em mim do que eu. E eu falei, não tenho condição, o sócio já desistiu de mim, então não tem condições. Como algumas palavras nos travam, né? Sim. A palavra treinamento, se ele falasse, você vai conversar com as pessoas e passar o que você sabe, às vezes não bate tanto, né? O treinamento, já imaginou Nilza assim, com a folha, todo mundo sentado esperando. Sim. E isso... O sócio já desistiu, falou, não, a vaga não é, se você é tímida, não tem condições. Aí o Edson falou, você não quer nem saber o salário? Eu falei, olha, não, deixa eu te falar o salário. Quando ele falou o salário, amor, eu cheguei na minha casa, meu pai falou, você vai vencer essa timidez. De uma forma ou de outra. Olha para esse monte de criança que tem que ser criado, que você vai superar essa timidez. Realmente. Você não quer nem saber o salário. Não, vocês não acreditam. Eu fui numa cartomante. Não é cartomante. Não é cartomante, não. É uma pessoa que, hoje em dia, jamais eu iria. Mas na época eu fui. E acredita que a mulher colocou umas pedras e falou assim, eu vejo você em poucos meses dando treinamento. Porque eu falei para ela que eu fui lá porque eu estava numa situação assim. Não tinha a menor condição de eu enfrentar aquele desafio, só que o salário ia modificar a minha vida e da minha família. E aí, amor, a mulher falou que me via dando treinamento. E eu cheguei em casa, meu pai falou, tá vendo? Meu pai sempre foi meu grande incentivador, sabe? Quando eu nem era advogada, meu pai falava para todo mundo no bairro que eu era, formava uma fila para fazer imposto de renda, eu fazia imposto de renda do bairro inteiro, e eu nem era, todo mundo já me chamava de doutora, né? Vários profetas na minha vida, e meu pai foi um deles. A linhagem, olha só, veio do nada. E o prazer pela leitura veio do meu pai, porque eu entrei na escola, eu já sabia ler, porque meu pai juntava as letrinhas no jornal e tal, eu já sabia ler quando eu entrei no primeiro ano. Qual que é o nome do teu pai? Adair Machado. Adair Machado. É empolgadão também, assim, Nilza, que o jeito que você fala dele parece ser uma pessoa engraçada, dessa que vai, Sim, empolgado, né? Muito empolgado. Ele já partiu desse mundo, mas foi um grande companheiro meu, né, que sempre me incentivou muito. E para encurtar, amores, eu fui para a Datamassi. O primeiro dia eu tremia, que vocês nem imaginam, porque eu não sabia o que eu estava fazendo lá, se eu não tinha condição de dar treinamento. Mas eu fui por causa da insistência do Edson. E sabe a proposta que o Edson me fez? Você pode ficar 1 ano só assistindo. Depois eu vou esperar de você que você dê treinamento. Tem que casar, né? Sim. Depois de uma dessa, tem que casar. Enfim, amor, eu fui com 5 meses que eu assistia, eu comecei a olhar a forma que era dado o treinamento, que era dado por pessoas de TI. Aquariana? Eu consigo fazer melhor. O pessoal é muito frio, né? Não, aquário são corretores por natureza. Aquariano, gente, olha, eu sei que é uma questão muito, algumas pessoas falam, não, isso essas coisas de previsão, astrologia, bobagem. Gente, não. Pessoas de Libra não escolhem. Você fala pra pessoa escolher no cardápio, acabou, ela fica 2 anos ali. E aquário, você mostra uma coisa, aquário se apropria e fala,
sei fazer. E sei fazer melhor. Aí, Foi dessa forma. né? Eu comecei a olhar que ninguém fazia uma pergunta, todo mundo morrendo de medo dos técnicos, né? De pessoal de TI, o pessoal frio, não dava abertura, não servia um café, não servia uma bolacha. Eu falei, não, gente, eu vou. Aí eu fiz a proposta de começar dando picadinho. Ó, eu consigo dar cadastro de empresa, cadastro de estabelecimento, cadastro de, que na época era eventos, agora é rubricas, tal. Fiz um roteirinho. E aí eles ficaram empolgados, porque eles eram loucos para se livrar do treinamento. E aí eu comecei a dar treinamento e foi os melhores 9 anos em sala de aula, praticamente todos os dias. Eu escrevi todos os manuais da Datamassia, versão 1, 2, sei lá, desses manuais. Fui eu que escrevi, até de sistemas que eu não dominava, como livros fiscais, contabilidade. Eu peguei tudo para fazer tudo. Né? E até vocês que estão assistindo a gente, isso daqui é marca registrada da Nilza. Conseguiram perceber que ela falou, ninguém levava um café, um pãozinho de queijo. Ela já chegou aqui hoje e falou assim, eu venho de São Bernardo, um lugar que tem coisas deliciosas, eu preciso trazer. Nilza é conhecida por chegar em auditórios com 300 pessoas e dar pelo menos uma bala para cada pessoa. E se o evento é muito grande, você alcança ela através de abraço. Então imagine uma pessoa que trabalha com dados, uma pessoa que trabalha, né, com análise de dados, com folha, é do direito, e é esse coração gigante que está sempre preocupada com as pessoas, né, sim, Nilza? pessoas... Eu falo para a minha equipe, resultado é muito bom, parte financeira é muito bom, mas em primeiro lugar para mim estão as pessoas. Se eu tivesse que escolher, Nilza, você quer um resultado financeiro ou você quer pessoas trabalhando com você saudável, tal? Com certeza eu ia escolher as pessoas, porque nada é mais importante do que as pessoas, né? Oh, querida. Então... E onde veio o direito? Que aí a gente já consegue puxar para a doutora Andréa, né? O direito veio do meu pai. Porque meu pai sempre me chamou de doutora, sempre me viu como doutora, sempre me apresentou como doutora quando eu não era doutora, né? E eu tenho também uma história assim que, quando meu pai adoeceu, ele só sentia que ele não ia conseguir chegar na cerimônia da OAB. Mas ele chegou, bem debilitado, bem perto da morte dele, mas ele estava na primeira fileira E quando eu peguei a minha carteira da OAB, ele me pediu para ficar com ela um tempo. Então é daí. Nem vou continuar falando, senão eu choro. Mas é daí que vem. E eu sempre trabalhei com leis trabalhistas e previdenciárias. Eu sempre tive uma facilidade com lei, né? E como eu gosto de ajudar a traduzir essas leis para as pessoas, isso se tornou parte de mim. Assim, eu olho uma lei e a minha cabeça traduz aquilo para uma forma mais didática. E é por isso também que eu tenho falado muito a respeito disso para os meus colegas advogados, para eles verem como uma oportunidade ser um advogado especialista em segurança do trabalho, em medicina do trabalho. Porque quando eu comecei a trabalhar em departamento pessoal, já existia assessoria para departamento pessoal, né? A nossa IOB, né? Essas empresas que prestam esse serviço, né? Mas não tem advogados para segurança e medicina do trabalho, assessoria jurídica. É verdade. E aí imagina que um colega de segurança vai conseguir interpretar leis tão complexas, né? Como diz o doutor Paulo, com dicotomia, né? Uma lei contraria a outra. E aí, como que a pessoa vai conseguir sem assessoria? A sorte que você tem a Andréa aqui do seu lado, né? Sim, porque sozinha essa luta não dá. Pois é. Ai, Nilza, que delícia, né? Acho que a deliciosidade, ela vem dessa troca aqui. Vocês estão juntas há 16 anos. Com o Edson, você está quanto tempo? 24. Não, mas... Olha, Nilza é essa pessoa de vidas longas com as suas parcerias, né? Andréa, pegando este início fabuloso, né, de nossa querida amiga, já amiga de infância,
Amiga Já de me infância. considero. Não, totalmente. Eu passei pelo desafio, né, emblemático de Edson, então falei o nome dele certinho, cabeça lisa, ó, não erro mais. Eu vou ganhar café. Isso é a melhor coisa que me aconteceu, assim, nesta era. André, querida, olha, quase derrubando a mesa. Emoções. Conta pra mim sobre você. A sua trajetória, essa sua linha até chegar hoje nessa pessoa que junto com a Nilza dá conta dessas demandas, não só de e-social, né? Não. Mas de educação, de posicionamento pelo Brasil inteiro. Ai, ai. Então, assim, a minha trajetória não comecei, não era em RH, né? Na verdade, eu fiz uma formação lá atrás que era de magistério, eu dava aula para crianças, né? Jardim, crianças, né? O pré, né? De primeira a quarta série, que era antigamente, né? E aí chegou um momento que eu me cansei também de estar em sala de aula, porque as crianças acabam também esgota bastante, né? E nessa época eu era muito jovem ainda, né? Tinha meus 17, acho que os meus 17, 18 anos. Nossa, super novinha. E aí eu falei, gente, eu preciso mudar, né? Porque eu também pensava assim, quando eu tiver meus filhos, aí eu não vou ter muita paciência, porque eu já esgotei em sala de aula com as crianças. Mas enfim, aí Deus sempre vai conduzindo o caminho, né? A vida da gente, né? E aí eu fui para uma faculdade de RH, fiz recursos humanos, e aí foi engraçado, é engraçado até, porque a Nilza contando me fez voltar lá atrás, um monte de coisa na minha cabeça, assim, me fez voltar lá atrás mesmo. E quando eu estava prestes, eu acho que já me formar, e aí a Datamassi, o seu Edson, né, ele abre um projeto de estágio lá, ele tem um projeto muito lindo, a Datamassi tem um projeto muito Gente, eu me lindo. arrepiei como nada é por acaso. Nada é né? por acaso. Nada, nada, nada. Foi nada. estágio. Eu, desde estagiária, tô no grupo. Tô no grupo da Tamassi. E aí, o seu WhatsApp tem esse projeto de estágio, né? E eu me inscrevi pela Cato. E aí, assim, eu nem me inscrevi, mas não tinha, porque era uma quantidade grande de pessoas que iriam participar daquela. Eram 12 vagas que ele estava abrindo de estágio na Datamassi. Eu lembro daquele auditório na Datamassi, lotado de gente, lotado. E aí, assim, falei, meu Deus. E só Deus sabia o momento que eu tava vivendo, aquele momento também, era um momento muito difícil para mim. Eu tinha uma filha de 3 meses, eu recém-separada. Então, na verdade, eu me separei quando a minha filha tinha 3 meses. Então, nesse período, acho que minha filha estava com quase um aninho e pouco. Mas mesmo assim. Era um momento né, muito difícil para mim, estava mudando toda a minha vida ali. E aí, para poder também tentar resumir a história, eu consegui entrar nessas 12 vagas aí, né, com a graça de Deus. Consegui entrar nesse projeto de estágio, que é um projeto de 3 meses, com esse pessoal. E assim, na verdade, era 12 vagas, mas ficou acho que umas 20 pessoas, sei lá, acho que mais ou menos isso. Eu também tinha que passar para poder entrar, né? Então, eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? Será que vai dar certo? E era teste em cima de teste, aulas em cima de aula, né? Aulas Nossa, mesmo. mas Não é para trabalhar. É muito visionário Ele mesmo. prepara, a Datamassi prepara. É muito processo, é muito sério. Muito. E faz a pessoa enxergar o processo, né? Exato. Eu tô vendo nas suas palavras, você vendo lá atrás, a Isso. Andreinha estudando Isso. cada uma. Isso mesmo, foi isso mesmo. E é muita aula. Os mais antigos e mais capacitados gerentes, técnicos, professores contratados de fora, como o professor, né, que Isso, hoje até o Gilson, dando aula, e esse projeto já foi 6 vezes, esse projeto. Não sei se o seu foi o primeiro. Meu foi acho que o segundo. O segundo, né? Primeiro foi o pessoal de TI, depois ele abriu para o RH. E sabe por que o Edson faz esse projeto? É uma cópia do projeto da Volks, onde ele foi admitido como estagiário da Volks. Como isso democratiza?
e gratidão, né? Uma pessoa com gratidão à Volks. Como ele fala, na nossa família nunca vai faltar carros da Volks. Porque a gratidão que eu tenho pela Volks, eu sempre vou optar por comprar carros da Volks, né? Os carros da empresa é Volks, o meu carro é Volks, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu fiquei quase 20 anos no Senac São Paulo, eu digo que tá no DNA. E é bonito demais isso. Pegar o que aprendeu lá faz parte da pessoa, Sim. né? E aí Edson é uma pessoa catalisadora, né? Catalisador de vulcões aqui. Olha que coisa. Exato. E assim, eu tenho uma gratidão enorme, Fabi, assim, pela Datamassi, em especial pelo seu Edson. Né? Eu falo para a Datamassi porque tem pessoas da Datamassi que contribuíram com o meu crescimento. Nossa, o nome do episódio vai ser Edson Cabeça. Né? As mulheres apaixonadas pelo Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme pela oportunidade que foi me dada. E aí, graças a Deus, eu consegui entrar, né, nesses 12, né? Consegui passar nas avaliações. Enfim, e continuei. Só que dentro dessas avaliações, teve momentos também que a doutora Nilza ia para esses estagiários também dar cursos, né? Todo o conhecimento que ela tem, enfim. Eu lembro dela, o curso que ela deu nesse projeto que eu estava era sobre o PPP, foi a primeira vez que eu ouvi falar de PPP, Nossa. o perfil professor gráfico previdenciário. Então, ela levou muito bem explicado, né? Explicava a seção 1, a seção 2, a seção 3 do PPP. E ali a gente também teve uma troca de olhares. Enfim, quando acabou esse projeto da Datamassi, e aí ela pode explicar até melhor do que eu acho que ela pediu, ela se identificou, né? Ela se identificou tanto comigo quanto com a Fabiana, eu lembro, né? E comigo e com a Fabiana. a Dani veio depois porque ela A ia gente sair. consegue fazer uma pequena pausa, porque Claro. Nilza, de verdade, como que você falou sobre ela? Quero ela ficar. Você lembra? Eles ficaram no auditório, todos que passaram pelo curso. Momento, né? Isso, eles ficaram na frente e nós estávamos no auditório, né? Olhando para eles. E aí eu fui olhando assim, cada pessoa, né? E, amor, eu bati o olho, eu falei, não, eu quero que ela trabalhe comigo, eu quero que ela trabalhe comigo. Foi assim, amor. Olha Não sei, eu senti. Você sente, né, amor? Você sente. A gente não é só esse corpo, a gente é vibração, né? isso. Então você sabe quando uma pessoa se identifica, né, com você. E eu acho que essa é uma das coisas de envelhecer que é muito bom, assim, porque conforme o tempo vai passando, cada vez você tem mais certeza das suas intuições, né? Você sabe, não, o caminho é esse, né? A gente usa umas palavras como coincidência, a gente diminui o valor de coisas Não, poderosíssimas. poderosíssimas. Naquele momento eu fiz uma escolha, amor. E assim, eu grudei na Andréia, eu grudei, tudo eu compartilhava com ela, eu envolvia ela. Por exemplo, em 2000 eu fiz o primeiro curso de ISO 9001. E eu sou apaixonada por ISO 9001. Desde quando eu conheci essa norma, eu uso essa norma para ir no supermercado, de tão apaixonada que eu sou, né? E aí, Andréia e Arnaldo, que tinha nosso companheiro Arnaldo naquela época, e transmitindo conhecimento dos conceitos da ISO, com essa paixão que eu tenho pela ISO, né? E é muitos anos, né, de transmissão e de reflexão, olha, do porquê das coisas. Eu nunca vou te convocar a fazer alguma coisa que eu não te explique o porquê que tem que ser daquela forma, né? Como que eu vejo aquilo, como que eu sinto principalmente aquilo. E foi dessa forma, a gente, ali ela entende, e até hoje, amor, se tem alguém que entende o que eu estou falando, porque às vezes a pessoa não entende. Lá a gente tem até uma brincadeira que uma colega, né, às vezes a gente até pede, né, para não falar, mas aqui cabe a gente falar. Tem pessoas que às vezes não alcançam o que você está falando. Essa colega fala, eu não alcancei tal coisa, né? Mas isso acontece mesmo. Às vezes, não é que a gente não quer entender, a gente não consegue alcançar É isso o que a mesmo. outra pessoa... Sim. No caso, André entende perfeitamente
o que eu estou falando. E se tem alguém que sabe dar continuidade, né? Porque a minha cabeça, amor, é uma fonte de ideias, né? Eu poderia ficar o dia todo falando de ideias que eu tenho, né? Mas aí essas ideias precisam ser colocadas num plano de ação, precisam receber a devida priorização para que elas cheguem a ser realizadas, né? Então, a Andréa tem essa capacidade, né, de primeiro entender a importância, entender a ordem de priorização daquilo, né? E realizar, né? É uma realizadora, ela tem uma força de trabalho assim que é um negócio impressionante. De onde vem o sucesso e a necessidade de todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo. Sim. Porque quem é das ideias tem as ideias e começa a estudar e aprofundar e fica realmente cada vez mais difícil de alcançar. Porque a transdisciplinaridade, que vamos falar já, Lisa, que é a sua cereja do bolo, né? Aquele plot twist, todo mundo achava que a gente ia falar muito de E-Social, mas realmente a transdisciplinaridade, o saber mais supremo, que elimina a barreira, ele precisa vir das competências e habilidades. Cada um tem uma habilidade, né? Sim. E o ter ideias e escalar não assenta e faz processo. Isso é um dom que talvez por isso, André, que você estava no magistério, começou com esse cuidado, mas a sua estrela sorri em outro lugar. E ok, cada um de nós tem uma habilidade. Sim, E ir atrás dessa estrela, quando você está no seu propósito real, começa a vir essa linha. Porque falando da sua história, dá para ver os pontos se conectando, né? Sim. Você estava de costas. Não é na Sim. escolha. E o fato de vocês se olharem no treinamento já dá aquele plug. E olha agora, 16 anos depois. Né? 16 anos Mas, depois. querida, continue. Você foi a escolhida. Foi. Olha só. E só pegando um ganchinho, Fabi, disso que você está falando, né? Porque eu lembro também, a doutora Rita foi a que me entrevistou, depois passou todos os testes, foi para entrevista. E ela trouxe algo ligado a isso, relacionado a isso que você está falando, né? Ela falou assim, o magistério, André, você foi preparada pelo magistério para você estar aqui nessa empresa, Sim. ela falou. Porque tem tudo a ver com pessoas, com recursos humanos, ela falava com treinamento, né? E hoje você não cuida de disciplina? Exato. É de lá. É de lá, entendeu? Então, assim, você foi preparada pelo magistério para você poder, né, estar aqui. E é muito bacana relembrar tudo isso, né? Eu acho que nunca quero esquecer essa história, nunca vou esquecer essa história, porque realmente é ela que deu base para tudo, enfim. E aí a Nilza, naquele momento, a gente acabou se conectando mesmo, houve exatamente isso. E aí eu fui para a Intersystem, que é a empresa do grupo. Né? Então, a Intersystem é onde a gente faz toda a parte de serviços, né? Serviços de RH. O que a Datamassi faz, que é o programa, o sistema para poder atender RH, enfim, a Intersystem tem o braço, né? A mão de obra. Então, eu fui para a Intersystem, fui trabalhar do lado do nosso amigo Arnaldo, né? O Arnaldo, nós também tem muita gratidão pelo Arnaldo, porque muitas coisas eu aprendi demais com o Arnaldo na minha vida profissional. E aí o tempo foi, aí veio o E-Social, né? A gente se envolveu nesse projeto de E-Social. Muito cedo. Muitos projetos foram entregues, né? E eu lembro da doutora, que ela se isolou por muito tempo. 2 anos. Acho que 2 anos, né, doutora? 2 anos no subsolo da empresa. Ela se isolou. Eu ficava sozinha lá, não atendia E a ninguém. gente precisava de apoio. Ela assim, não vou atender. A gente tinha que achar outras saídas, porque ela estava com manual, lendo campo a campo, sabe? Esmiuçando para depois passar para nós. A visão de futuro que me movia Exato. nisso. Porque eu tinha certeza. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo bola da vez. Né? Eu falo, por exemplo, agora no caminho, a Andréa comentava comigo. Ni, estamos lotados de Incompany para realizar. Aí eu... Bola da vez. Bola da vez. Por quê? Porque lá atrás eu falei, a bola da vez vai ser o Incompany. A bola da vez vai ser o EAD. Lá atrás, anos, antes da pandemia, sabe? Por quê? Porque o estudo
e eu enxergo onde que aquilo vai chegar. Então, eu monitoro o governo, né? E eu fico ocupando a minha cabeça, nossa, mas por que que nessa lei estava dessa forma, o cancerígeno, né? Eu vinha, inclusive, nessa reflexão com a Andréia. Por que que isso muda e se você neutraliza, então tudo bem, neutralizou, então por que que muda, né? Já estava num caminho, aí muda a rota. Tá, aí neutraliza, quer dizer, vai captar, já vai estar na base do governo. Então eu fico o tempo todo antecipando, e qual que é a receita? A receita é se colocar no lugar. Imagina que você é a Receita Federal, né? Você é a Receita Federal, você está com aqueles dados na mão. O que que você vai fazer com aquilo? E qual que é a natureza da Receita? É fiscalizar. Se aquilo está sendo realizado. De tudo partiu, né? Teve muitos momentos que a Receita Federal se posicionou que evitou certos retrocessos. E aí, imagine, a sua fonte de sabedoria no porão. Você usava caneta grifa-texto? Com certeza. Você tem muito jeito de ser aquela que tem a caneta de 10 cores. E você sabe que eu tenho tanto apego pelas coisas assim que, sabe, eu enxerguei, vi, depois eu vi aquilo acontecer. No meu carro tem uma caixa organizadora com os manuais primeiros do E-Social, tudo grifado, tudo com clipes, tudo com... Está numa caixa organizadora, porque eu falei, não é mais o caso de eu deixar aqui na empresa. Mas aí eu tenho uma estante na empresa, eu tenho uma estante em casa, mas são muitos, né? Então eu comprei uma caixa organizadora, coloquei esses manuais tudo no porta-mala do meu carro. Olha isso. Porque eu tenho muita gratidão pelo E-Social. O E-Social abriu portas. Eu entrei clientes de 15, 16, 17, 20 anos, que eu nunca conheci o dono, nem o responsável legal. Eu fui parar na sala dessas pessoas, explicando o que viria, o que aconteceria. Eu me lembro que uma semana antes do dia 18/7/2013, que foi quando publicou o manual, primeira documentação técnica do E-Social, eu estava num grande cliente em Cabo Frio, falando para a diretoria que iria publicar. E uma semana depois publicou. E isso vale para tudo, assim, eu fico acompanhando, quando é projeto de lei, eu fico acompanhando. Não é magia, é tecnologia, né? Que, aliás, vou olhar para essa câmera aqui e vou falar de Orion Sávio Oliveira. Orion, eu tenho certeza que você vai assistir esse episódio, que eu tô com as suas queridinhas. Então eu sei que você vai vir aqui. Orion, que é, né, essa pessoa encantadora. Quem diria, né, que o E-Social viria com uma pessoa tão encantadora para ensinar. Orion, eu gostaria de lançar um leilão sobre esses manuais grifados por Nilza. Eu acho que isso é histórico. Você também tem os seus manuais grifados desde épocas que Orion era a equipe, né? Era ele lá dentro. É verdade. Coisas. Então, um beijo para ele, né? Um beijo, Orion, um beijo. Somos fãs, né? Fãs, porque nos auxiliou muito, né? Quando eu descobri essa fonte, que eu poderia ir em Brasília, eu lembro até a primeira vez, 8 de fevereiro de 2004, foi a primeira vez que eu voei para Brasília com meu amor junto, fui eu e o Edson, e eu fui lá com uma pauta de PPP. É sempre unidos pelo PPP. Eu entrei em contato com o Ministério da Previdência, fui super bem atendida, fiquei impressionada, porque não podemos marcar, sim. Eu perguntei se eu podia ter uma reunião, sim. A gente faz uns monstros, né? Como se fosse inalcançável, são pessoas. Não, cheguei lá, fui muito bem atendida por Dr. João Donadon, foi a pessoa que me atendeu. E depois de responder minhas 15 perguntas sobre o PPP, ele me disse assim: tem interesse, doutora, em conhecer projetos novos que nós temos? Eu falei, nossa, todo o interesse do mundo. Perguntou para quem? E aí, amor, a reunião que era para ser de 1 hora foi de meio-dia, assim. Eu tô com um feeling que essa daqui também a gente vai ter que fazer corte 1, corte 2, corte 17. E ele me apresentou o que ele chamava de folha de pagamento digital.
Ele apresentou dessa forma o projeto. E foi aí que eu passei a seguir tudo sobre esse assunto. Lembra, amor, você voltou falando que ia entrar o projeto EFOPAG, né? Quando você voltou. O EFOPAG, E a exatamente. rede social era EFOPAG que eles tinham, né? EFOPAG, isso mesmo. E depois Não, mudou. e é uma extensão de memória, essas duas, gente. É, Elas não E estão eu che- falando coisas simples de se lembrar. e eu chegava lá e compartilhava tudo, né? Sim. Olha, o João Já Donadon tinha falou reunião, isso. já. Já tinha reunião a respeito. Gente, e saindo com a notícia quentinha Quentinha, pra já ir da treinar todo fonte. mundo da fonte. Até hoje, tá? Tudo que a gente passa hoje na empresa vem da fonte, porque a doutora, como ela tem essa proximidade com os representantes do governo, então, se alguma coisa surgir dúvida, a doutora tiver, se ela ficar e ela não tiver, ela vai na fonte. Então, tudo que sai da Porque empresa... é o que eu sempre comento, né, com a equipe. A nossa responsabilidade é enorme. Não pode ser achômetro. Eu acho que é dessa forma. E aí cada um... E com o E-Social, nós descobrimos muito equívocos. Pelo nível de equívoco na folha, né? Eu já imaginava os equívocos da segurança e da medicina. Nossa, eu sei que mistura um pouco, mas pensando exatamente nesse ponto, Nilza, você estudando no porão, a maior especialista, tendo muita ideia, ao mesmo tempo, André, o desafio que você tava lá, Tinha. porque chega de tudo. Uhum. Eu sou pessoa física, mas eu tenho empregado doméstico. Uhum. Não dá para fazer todas as perguntas ao mesmo tempo, porque é Sim. muito complexo. Sim. Teve uma vez até que você deu uma entrevista, Nilza, falando de um rapaz que era coordenador de segurança e nesses registros ele descobriu que tinha benzeno Sim, na empresa dele. sim. E Médico. foi um médico, ideia. médico. Gente, Foi. então esses registros e tentar ensinar as pessoas, porque Os caminhos, né? Os Porque, caminhos. porque às vezes o pessoal... Por exemplo, eu me lembro que nessa reunião, que inclusive a doutora estava junto comigo, esse médico perguntou, mas como eu descobriria isso? Porque eu sou responsável pela segurança e pela medicina. E foi setor de compras, né? Não Isso, foi. solicita ao setor de compras. E você vê como as experiências, né? Durante muitos anos eu implantei sistemas de estoque, usando o sistema Datamassa, eu implantei na Toalha São Carlos, um monte de empresa que foi eu que implantei, na Graber. Então, esse conhecimento de sistemas e de funcionamentos de estoque me permitiu, quando eu estava refletindo a respeito disso, olhando para a tabela de agentes, a original, né? Porque por que eu guardo com tanto carinho tudo isso? Por que eu já registrei lá na Biblioteca Nacional um título? Porque eu registrei um título de um livro, né, que tá com, sei lá, 180 páginas, mas eu vou, conforme eu vou tendo tempo, eu vou colocando. Por quê? Eu sei que aquela documentação técnica antes da simplificação É isso. vai voltar. É. Vai voltar, se põe no lugar. É o que eu falei da receita. Eu sempre uso essa receita. Eu volto e me coloco no lugar. Eu construí um sistema dessa magnitude. Eu construí toda aquela rastreabilidade, aquele anexo que faz as verificações, né? É como se diz na Datamassa, a pessoa não alcança. Vai voltar, tá tudo pronto, amor, aquilo vai voltar. Então eu vou resgatar aquela documentação toda grifada, toda anotada, todas as anotações, né? Os meus livros são tudo anotados. Ah, tenho certeza, até da faculdade. Sim, tudo. É aquela que a galera tirava xerox, sabe? Sim. Lá no lugar de xerox É. tem os cadernos da Nilza, assim, salvando Sim. todo mundo que O ia na aula. Uma das coisas assim que eu acho que eu aprecio em mim é saber aprender. Eu aprendo o tempo todo. Eu estou com alguém, eu estou numa situação, eu estou aprendendo com aquilo. Sabe uma coisa, Nilza? Nós temos uma amiga que falamos dela algumas vezes. O nome dela é Carola Videira. Ela tem uma ONG chamada Turma do Giló. E ela fala que nós não temos problema de aprendizagem, nós temos problema de ensinagem. Cada pessoa aprende de um jeito. E quando encontramos Nilzas, todo mundo aprende. Porque você sempre escolhe um jeito de Verdade. ensinar para as pessoas aprenderem. Então,
alguns caminhos não tem jeito, porque a gente tem algumas lutas de poderes, políticas mesmo, em que tá muito burocrático o sistema, ao invés de ensinar, simplifica e tira o que é importante. Aí espera, amadurece, vai um tempo, põe mais uma coisinha. Sim. Briga, não faz isso, a empresa vai quebrar, porque durante muito tempo a astúcia das pessoas fazia com que elas criassem meios de não serem descobertas no que elas não sabem fazer. É astúcia, seres humanos são seres inteligentes. É usar a energia para Exato, Nilson. para o que não vai ser bom Vai para trazer esse proveito, mundo, nem né? pra empresa e pra própria pessoa, Para o né? mundo, né? Porque no pro final das mundo. contas, a gente está tão de passagem aqui, né? A vida é tão rápida. Quando eu tinha 20 anos, eu achava que, nossa, 80 anos, nossa, está tão distante, né? Hoje eu vejo como a vida passa rápido, como cada minuto conta, né? E eu ouvi agora, recentemente, da nossa querida doutora Lorena, numa reunião que eu tive semana passada, e a doutora Lorena falava assim, Nilza, pensa por esse lado, nós estamos emprestando tempo dos nossos filhos. Por quê? Porque todas as nossas realizações vão melhorar ou não a vida daqueles. E eu falei para ela que eu me lembrava de uma entrevista da Erondina, que eu gosto muito, que a Erondina falava de ver a vida como uma corrida de bastão. Então, os meus tataravós, os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, cada um fez a sua corrida com o bastão e foi passando, eles fizeram o seu melhor. Eles fizeram o seu melhor. Agora, qual é o meu melhor que eu posso fazer para passar, no momento que eu passar o meu bastão, eu ter feito o meu melhor? Então, esse é o objetivo, todos os dias, fazer o meu melhor. E por isso que eu falo que eu sou uma pessoa feliz, porque eu faço o meu melhor, né? Sempre eu estou procurando melhorar e eu aprendo já pensando em como eu vou ensinar. E eu sou tão chata quando eu me interesso por um assunto que eu não consigo falar de outra coisa. E assim, eu também uso muito e amo muito a técnica da repetitividade. Então, se você repete, eu repito para mim mesmo. Quando eu estou estudando sozinha, eu mesma repito para mim, Nilza, mas o que você entendeu disso? Aí eu começo de novo. Não, o legislador quis dizer isso sim. Neurociência, isso é treino de modelo mental. E aí eu vou repetindo, aí eu vou. Até eu estou interessada por tal assunto. Aí eu começo. É em reunião. E eu repito. A equipe acho que fica com a cabeça desse tamanho, de tanto me ouvir repetir. Mas fica natural no cérebro da pessoa, né? E como você, Nilza, é uma lançadora de metodologias, você falou a respeito de passar o bastão, e curiosamente vocês duas correm segurando o mesmo bastão e juntas. Sim. Né? Porque... Olha que maravilha, né? Não é uma maravilha? E aí a gente compartilha não só a parte profissional, né? A gente tem uma vida, então, olha, eu acompanhei ver a Déia fazer um casamento lindo com o Fernando, formar uma família com o Fernando, né? Eu vi a Maria crescer, eu vejo a Maria moça agora, né? Quantos anos tá a Maria, então? 17? 17. 17 então, 18. Então é maravilhoso. Ah. A Déia me viu ser vó, né? É família. Só dá certo assim, né? Quer dizer, dá certo de várias formas, cada um tem um contexto, mas os vínculos e o afeto, eles estão em todo lugar. Porque na hora que você comentou, doutora não estava lá, que é o bote salva-vidas, não é? É o farol da gente ter uma dúvida, quem ensina é ela. Ao mesmo tempo, ela estava lá aprendendo e achei muito legal esse respeito ao seu processo, de não vou, eu preciso me debruçar sobre isso aqui, porque de mim vai sair sem erro. Exato. E vai sair nosso futuro. É o futuro, né? Então, hoje a nossa luta é realmente essa, sabe? Eu consigo... O home office, para mim, ninguém me leva para a empresa novamente, porque eu me encontrei, amor. Era o que a gente estava falando, a gente né? precisava também, Sim, mudou tudo. O tempo todo são as mudanças. E essa mudança, ela foi muito importante no ambiente de trabalho, né? E ela tá
toda relacionada a isso. Porque Sim. chegamos com as demandas do E-Social, que a gente parou, fez um preâmbulo enorme. E aí você tava lá, resolvendo o problema. Resolvendo mesmo, porque ela Sim. estava estudando. Isolada. Não, e precisava... Isso dá uma habilidade pra gente ir atrás de outras fontes, de um Com desenrola. certeza, você acaba se desenvolvendo melhor também, né? Você precisa encontrar uma saída, né? Eu não tenho ali, então eu preciso ir atrás. Eu não tenho a doutora agora, mas qual é a melhor solução para o meu cliente? Então você também vai achar saídas, né? Gente, é uma maturidade, assim, de E, processo. e essa maturidade não veio do dia para noite também, né, doutora? A gente construiu mesmo, foi construído lá na empresa essa maturidade Sim. para a gente poder realmente ter que Como estamos construindo Com outras frentes outras, agora. como agora estamos com outras, exatamente, com outras frentes, desenvolvendo, amadurecendo outras pessoas também, né, para que todo mundo tenha uma maturidade, poder se desenvolver também. Então, assim, aí chegou esse momento, ela estava realmente isolada, e aí também a gente já começava recebendo muitas demandas já de clientes na Intersystem de e-social, todo mundo já, né, abrimos um canal de alô e-social na Intersystem que se mantém até hoje. E aí muitas entregas, muitos diagnósticos, né, que vieram, e aí já estava bem mais evoluída, a doutora já estava com a equipe toda alinhada, né, com os estudos que ela já tinha feito, e aí veio o momento da entrega realmente de diagnósticos, né? Então, para mim, foi também um grande desafio esse momento. Eu sinto assim que foi um momento também que eu me desenvolvi muito como profissional, porque eu estava de frente com advogados, de frente com diretores, e nem eu tinha que mostrar, claro, com todo cuidado, que aquele processo que ele seguia estaria colocando a empresa dele em risco, né? Então, que ele tinha que mudar A habilidade semântica de fazer a pessoa entender é uma para cada um. Exato. Né? Que é uma mudança cultural mesmo. E social veio para fazer com que as empresas mudassem aquelas práticas, né? Que ela sempre teve, aquele jeitinho brasileiro, né? De ser que nós temos, que se eu continuar fazendo aquilo, eu estou colocando a minha empresa em risco. Talvez até hoje eu não fui autuado ainda, mas aí eu posso dizer, aguarde, né? Que é o que a Receita hoje tem dito. Aguarde que eles estão se preparando para chegar a esse momento de autuações, e autuações em massa, né? Que é a forma que eles trazem. Então, assim, foi um momento muito desafiador. E aí, querendo ou não, né? Com essa convivência, com essa necessidade profissional, também se acaba tendo que se debruçar muito em legislação. E a doutora Nilza sempre também me acendeu essa coisa, né? Você já é uma advogada, você falta, né, oficializar isso, né? Ela sempre trazia dessa forma. Isso Ela acabou tá sendo uma fazendo com você luzinha. como o pai dela. Exato. Quando ela Sim, contando eu aqui, eu chamava pensei ela de nisso. doutora, porque ela fazia cada apresentação e a forma, né? Por exemplo, a Andréa me acompanhou muito em apresentações. Aí eu me lembro que foi na Vilares, né? Numa Vilares do interior, que eu apresentei a Andréia e disse que a Andréia ia fazer a apresentação e sentei. E a Andréia foi à frente, a gente já tinha combinado. Ai, amor, quando eu vi a apresentação dela, eu falei, pronto, parou minhas apresentações, porque realmente, amor, ela apresentou perfeita. Pensa um negócio perfeito. Aprovação total. Não tinha um A para mim falar, não, isso você deveria talvez ter conduzido assim. E era uma sala em U lotada de representante da contabilidade, da diretoria, lotada a sala, na Vilares, né? Então, ela fez uma apresentação impecável, né? Olha, continue, Andréia, que eu já sei até o que eu vou puxar depois dessa. E aí, com isso, né, de estar muito envolvida com legislação, a necessidade profissional também, né, de você poder interpretar melhor, entender a lei, né, eu fui para o direito. E aí eu fui encarar uma faculdade aí de 5 anos. E graças a Deus também com todo o apoio do meu esposo, né? Porque se não fosse meu esposo, a minha filha também, né? Porque a gente sabe que é mais difícil estudar depois de casada, com filho, é tudo mais complicado, né? E assim, eu tenho gratidão imensa por eles também, porque se não fosse o apoio deles, eu tinha abandonado. É muita coisa, né? É muita coisa. E a empresa, o trabalho, ele me consome muito também durante o dia. E era presencial, né, E era amor? presencial. Não tinha home. Hoje, né, a gente tá no home, mas eu não tinha home E naquela... em São Paulo, né, Em amor? São Paulo. Eu estudava na Liberdade. Aqui, meio próximo, aqui na FMU. Então, enfim, aí eu consegui fazer a faculdade, fui para a prova da OAB,
também foi uma gratidão, passei na prova da OAB. E aí, assim, a faculdade veio só agregar mesmo, já no que eu fazia, né, mesmo. Porque quando você está trabalhando e já está dentro desse organismo, Exato. Sim. a faculdade só vai costurando. Tudo Exato, faz sentido, tudo faz né? sentido. Eu tinha, né, Toda amor? uma Eu preparação. tenho uma professora, né? Eu falava direto, como eu queria, nossa, entrar na sala de aula da faculdade e ter a Nilza como professora de direito, porque tinha coisa que era muito difícil de entender. E quando ela traz de uma forma muito esmiuçada mesmo, Nossa. mastigada já pra gente a legislação. Então tudo faz sentido também dentro da nossa mente. Eu É acho que para as necessário. empresas, para os clientes, E para todo mundo. eu acho que hoje, no grupo, né? A gente parte da Datamassi, mas no grupo, vocês são pioneiros, né? O grupo, em ter a tecnologia mesmo, sistema. Porque as pessoas usam tecnologia, esse nome para, Sim. né, às vezes para chamar atenção, para tentar. São sistemas. Sim. Sistemas são dados, são processos digitais. E a digitalização, ela cria alcances, a gente alcança, Verdade. organiza, não esquece, não precisa ficar decorando, porque os dados estão ali organizados e mais transparentes. Lembro-me que Nilza um dia disse, eu adoro essas frases de o futuro a gente podia criar o site Futuro não é? Da Nilza, pra gente ver qual é a palavra que aparece por dia, igual ao Minutos de Sabedoria. Que Nilza sempre falou, o futuro é epidemiologia. Sim. É sabermos o que acontece com todo mundo ao mesmo tempo, pra gente melhorar como sociedade, poder fazer gestão. A palavra gestão, meu Deus, ela deveria passar pela transdisciplinaridade que você fala, Nilza. Então, eu vou aproveitar e vou puxar aqui o nosso quadro. Conta pra gente, porque hoje nós estamos com uma dupla toda entremeada, que não se separa, e tenho certeza que se a gente trouxesse a equipe da Datamassi, ia ser um bate-bola delicioso, que foi construído ao longo de tantos anos por essas pessoas extraordinárias com um propósito tão grande. Então eu vou chamar agora a vinheta do Conta Pra Gente. Meninas, eu vou perguntar para as duas ao mesmo tempo. Vocês aprenderam juntas, trilharam caminhos juntas. Contem pra gente alguma coisa que vocês passaram juntas nessa busca de evangelização do e-social pelo Brasil. Eu gostaria de contar como que nasceu a DTM Segue. Né? Como a Fabi colocou, é um grupo, né? Então começa com a Datamassi, 37 anos, desenvolvendo sistemas. E na opção RH, porque muitas vezes surgiram oportunidades para desenvolver em outras áreas, mas o posicionamento do Edson sempre foi para RH. Né? E a Intersystem, então eu fui trabalhar na Datamassi, e depois a Datamassi ofertou nós abrirmos uma empresa e prestar serviço. Eu continuando na Datamassi, elitista. Mas a minha família toda trabalhava em empresas diferentes com o sistema da Datamassi. Acreditem, olha o plano de Deus. Nesse momento, a minha família se reúne, nós já estamos na 4ª geração da minha mãe trabalhando nesse grupo da Datamassi, certo? Já chegou nos bisnetos. Porque o Caio, o Arthur, é bisneto, né? Já chegou nos bisnetos. E aí, essa minha família sai dessas empresas, as minhas irmãs, minhas companheiras, Nilzete, Neide, são grandes companheiras de trabalho. Você vir sozinha hoje. Não deixou. Ligaram para Andréia, se é dupla, tem que estar. E me proporcionaram esse momento. Inesquecível mesmo. Verdade. Será? E então, nessa ida a Brasília, na volta no avião, eu e o Edson conversamos e nasceu a DTM Segue. Foi assim que nós abrimos, nessa visita, primeira em Brasília, 8 de fevereiro de 2004. E foi daí que nasceu a DTM Segue, e
com a vinda do PPP, em primeiro lugar, né, que foi até o objeto da visita, e depois o E-Social, eu pude viajar o Brasil inteiro e abrir várias portas, né? E eu teria, assim, precisaria de 1 ano para contar todas as histórias, né? Mas eu me lembro de uma delas, que eu estava com o diretor de uma empresa, e a documentação não tinha saído ainda, mas eu afirmava que ia sair, porque pela evolução, pelas empresas piloto que eram clientes da nossa empresa, então eu acompanhava, eu sabia que já estava a ponto de publicar aquilo. Eu afirmava, né? Eu estava nessa empresa afirmando. E ele falou para mim assim, você disse que aprecia o meu produto, que o seu produto não falta na sua cozinha. Eu digo para você, se esse E-Social chegar, nunca mais você vai experimentar o meu produto, porque nós vamos fechar essa empresa. E eu fiquei olhando assim uns minutinhos para ele, aí eu pensei assim, falei para ele, né? Falei, olha, faz sentido isso que você está me falando, porque que o senhor está me falando, porque a sua empresa tem 100 anos, né? E se a não conformidade na sua empresa for tão grande que você não consiga fazer essa adequação, porque a adequação vai ter que ser feita de uma forma ou de outra, uma das opções é fechar. Então, eu estar aqui, né, comunicando, informando tudo isso, continua sendo importante, até para você tomar essa decisão de fechar. Você já começa já a se preparar a partir de agora para fechar. Não sei, ele levou tanto susto porque eu falei isso para ele, porque ele falou para mim, mas acho que claro que não é verdade. Tanto que o E-Social veio e eu continuo consumindo o produto dele, né? Mas são histórias, né? Como outras de donos de empresa, que já era cliente muito antigo nosso, né? Mas eu não conhecia e eu tive o prazer de ir na sala da pessoa e a pessoa estava sentada assim, Fabi, como nós estamos. Depois o senhor deu a volta e quis sentar do meu lado para que eu pudesse. Aí já tinha a documentação, eu estava com a documentação na mão e ele sentou, colocou o óculos e veio ler junto comigo o que eu estava lendo para ele, né? Demais! Então, depois contratou a gente. Aquela diretora também, né? De uma indústria farmacêutica, a gente, nessas entregas de diagnóstico, nós estávamos até juntas nessa entrega. E ela ficou muito revoltada, né, com a E-Social. Ela falou assim, se esse negócio entrar, assim, eu vou voltar, eu vou para Portugal. Eu não fico nesse país. Vocês sabiam que eu tenho dupla cidadania? E a gente assim, vai né? Se ela lê esse pensamento, ainda bem que ela não tinha pensamento. O que a gente estava pensando, o que a gente comentou, né, depois. E assim, o pessoal tinha vontade, às vezes, de esganar a gente. Aí a gente falava, eu não sou Receita, né? A gente sempre falava, eu não sou a Receita Federal, gente, eu só tô apenas alertando, né? A gente sempre falava, né, doutora? Sempre alertando vocês. É verdade, a pessoa faz a projeção mesmo. Acha que você é a Receita, né? E a pessoa quer, né? E quando a gente tem percepção de alguma coisa, a gente já constrói o repertório a respeito daquilo. Exato. Olha, nós não somos Receita Federal, nós somos uma empresa igualzinho vocês, que está tomando as providências de adequação dessa grande mudança que vai acontecer, né? Olha, não esconda de nós, porque você está contratando nós. Agora, se você não me dá a informação, eu não vou conseguir fazer um bom diagnóstico. Eu só vou fazer um bom diagnóstico e te orientar se você me vê realmente como você precisa. Você me contratou. Eu preciso dessa informação. E aconteceu casos, amor. Eu nunca me esqueço um caso que eu estava na mesa de reunião, eu e a Clau. A gente assim, né? Lado a lado e tal. E aí, eu achei tão bacaninha que a amiga disse assim, eu posso fazer uma apresentação da minha empresa antes de vocês apresentarem a de vocês e o que vocês vieram na reunião? Claro. Amor, ela se empolgou de uma forma apresentando a empresa dela. Eu achei ela linda fazendo aquela apresentação, né? E nessa apresentação, ela contou tudo. O contexto, do que foi aprovado, a empresa dela funcionar no Brasil, contou tudo. Volto para a empresa, ela fechou a contratação e tal, e eu começo a ver a evolução das informações que o projeto estava preparando e passando.
Quando eu leio, eu pensei até que era a minha equipe que estava enganada. Eu falei, não. Ela falou que ela é proibida, né? A atividade que ela pode fazer. Amor, o discurso de apresentação da empresa não condizia com o que estava na Receita Federal no cartão de CNPJ. Que é uma coisa muito comum, é o jurídico, é outra, que o contratos, que muda lá, o departamento pessoal nem ficava sabendo, ninguém ficava sabendo daquela mudança, a segurança, então, imagina, coitadinhos, não sabia de nada, de KNAI principal, secundário, preponderante, né? E então, amor, quando eu entrei em contato com ela, e falei para ela, ela falou, não, doutora, não é possível. Falei, ó, entra aí na Receita, vai, eu vou te conduzir para você entrar. Aí ela, doutora, eu preciso desligar. Ela ficou tão transtornada, amor, paralisar o nosso projeto. Levou, acho que uns 4 meses para resolver o problema lá. Então, os diagnósticos, eu também ficaria aqui uma semana contando história do diagnóstico. Que de verdade, meninas, nós temos as limitações de tempo, porque, meu Deus, tinha que fazer outro podcast. Sim. Aliás, eu acho que a gente, né, podia, assim, vocês que estão assistindo a gente, fazer igual na escola, abaixo-assinado para a Revista Proteção, para a gente já criar um novo podcast. É o futuro. Ou então a bola da vez, né? Com Nilza e doutora Andréia. Que vocês são as queridas. Eu queria perguntar tantas outras coisas. Eu lembro do posicionamento de Nilza com a segurança da informação, tirar o CID. E Nilza falando, não tira, a gente vai perder. Esse negócio de desburocratizar, às vezes a gente começa a tirar informação que impede que a gente faça a gestão, né? Mas caminhando. Mas eu posso falar desse tema do CID? Não, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né? Porque essa questão do CID, hoje ele não está obrigatório no e-social. E eu vejo os próprios colegas, né, defendendo que não, é antiético pedir, não podemos pedir, é proibido pedir, enfim, toda essa discussão. Só que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, hoje o benefício previdenciário, os benefícios são todos solicitados no meu INSS. E no meu INSS, o CID é obrigatório para fazer o requerimento do benefício por incapacidade. Então, ou seja, eu fico imaginando assim, os tentáculos do governo recolhendo informação de todo lado e agora eles se apropriaram do CID de qualquer adoecimento acima de 15 dias, a partir do momento que, para pedir o benefício, é feito no meu INSS, perícia digital, esse processo a que eu me refiro. E lá o CID é obrigatório. Não tem como dar entrada sem colocar o CID obrigatório. Então, o governo passa a ter o CID na CAT, qualquer adoecimento superior a 15, na rede SUS do governo, lá tem uma triagem da parte ocupacional também, e a retenção ali, a coleta do CID. Então, eles sabem tudo sobre nós, sobre as empresas. E a empresa sequer tem o CID para fazer epidemiologia. Então, eles publicam o NETEP, né, KNAI CID, que é a primeira epidemiologia da empresa. A empresa pode não fazer epidemiologia nenhuma, não controla atestado, não controla nada, mas o governo já deu uma epidemiologia para ela, e ela precisa conhecer o NETEP, né? Precisa conhecer. Eu vou abrir um negócio em tal atividade. Qual é o NETEP dessa atividade? Né? Eu preciso saber a respeito disso. Então, a minha recomendação é: supera esse problema, sabe? Vira essa página, para com esse discurso que não pode pedir o CID, né? O empregador, ele tem esse poder de comando, de fazer uma comunicação. Funcionários, é para o seu bem, orientar, né? Não é simplesmente, eu quero o seu CID no atestado, que aí o pessoal fica revoltado. Desculpa, né? Esse final supera, amor. Eu não aguento mais ouvir quando uma pessoa vem com essa história para mim, diante do... Porque as coisas mudam, eu vinha falando. A pessoa fica fixa numa coisa que ela ouviu
20 anos atrás e ela está repetindo aquilo, Exato. sabe? Sem pensar que se ela está num papel dentro de uma empresa, ela tem que proteger aquela empresa. O governo sabe tudo sobre nós, sobre as empresas. Então, está na hora de, pelo menos, o CID, para fazer a epidemiologia, porque a epidemiologia é que vai dizer se está ocorrendo o adoecimento ou não, que já está declarado lá no NETEP os adoecimentos. Então, vamos, supera, pessoal. Fabi gostou do CID no atestado. CID no Olha, atestado. eu acho assim, Nilza é colunista da revista Proteção. Eu acho que dá para criar mais 6 blogs. Já colocando essas 180 páginas que ela disse que mexe quando tem tempo. E, meninas, Elas na Proteção é um projeto do visionário, amigo, amado Alexandre Gusmão, que falou: precisamos dar evidência para as mulheres da saúde e segurança que fazem tanta diferença. É tão teu amigo, né, Nilza? Sim. Olha, então assim... Um inspirador também. Né? Eu tenho muita sorte de ter muitas pessoas que me inspiram. E você é uma proteção girl, né? É uma das meninas da proteção desde sempre. Então, para a gente trazer ainda mais uma referência feminina na nossa história, queria que vocês trouxessem, com a frase "ela me inspira", que mulher vem na cabeça de vocês? No meu caso, precisaria ser elas, porque foram tantas elas, né? E a primeira é a minha mãe. A minha mãe é muito inspiradora. A minha mãe não teve a oportunidade de estudar, mas a minha mãe tem uma sabedoria. Então, Floripes Machado, assim, gratidão eterna, ligação de alma também, né? E muitas mulheres, né? Eu precisaria de muito tempo para citar todas. Eu quero citar, a Andréa falou da Rita Pulski, muito inspiradora, né? Sim. Ela me inspirou tanto, Fabi, que no dia da visita dela, de consultoria da ISO, eu colocava presilhinha no cabelo para combinar com ela, porque ela tem, acho que um pouco mais de idade do que eu, né? Um pouco mais de idade, e ela ia para nossa empresa com presilhinha, e eu amava. Né? Eu sentia o perfume dela quando ela entrava, eu sentia o perfume. Até hoje eu sinto o perfume dela quando eu lembro dela. Né? Muito, muito inspiradora. Rita Pulse. E eu quero falar da Maru, Maria da Penha Ranaldi, que a Maria da Penha Ranaldi foi uma profeta na minha vida. Naquela época da timidez, ela disse para mim que quando nós admiramos alguém, porque eu havia dito para ela que eu admirava muito ela, é porque nós nos parecemos muito com essa pessoa. Ninguém admira quem não é parecido consigo, né? Então, se eu admirava ela, como eu havia informado para ela, um dia eu seria professora. Um dia eu seria supervisora de RI, gerente, e acho que você vai ser dona de empresa. Ela falou isso. E no aniversário dela, de 80 anos, eu fui convidada para ir nesse aniversário. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela, né? Que ela tinha sido uma profeta na minha vida e que eu fiz exatamente essa trajetória que ela falou. Né? E cheguei até a ser dona de empresa. Então, a minha homenagem, a Maru também não está mais entre nós, mas como eu, deve ter centenas de pessoas que se lembram da Maru, essa mulher tão inspiradora que em 1986 trabalhava com desenvolvimento de pessoas na Interprint e coisas de Deus também, os planos perfeitos de Deus. Eu saí da Interprint, depois de 4 anos, fui para Vilares. Da Vilares, a turma da Interprint foi convidada para ir para a IBF. Eu estava na Vilares e fui convidada para ir para a IBF. Cheguei lá, quem era desenvolvedora de pessoas?
a Maru, que foi convidada também. Então, eu fiquei com ela em torno, somando as duas empresas, 14 anos. Eu fiquei junto com a Maru. Então, eu devo muito, muito, muito a Maru, porque ela também, como meu pai, enxergou um futuro que eu mesma não consegui enxergar. Minha gratidão. Ai, Nilza. Andréia, ela te inspira. Quem é a sua escolha? Ai, Fabi, eu também queria dizer que não vou conseguir falar só de uma pessoa. Difícil. É difícil falar de uma pessoa só, né? Primeiro, a minha mãe também. Apesar de uma pessoa muito simples, com pouco estudo. Nossa, uma pessoa que me inspira demais, sempre foi minha força, né? Nos momentos mais difíceis, sempre esteve do meu lado. Então, minha mãe é uma grande inspiradora. Eu gostaria de falar da minha filha, mesmo com pouca idade, 17 anos, ela me inspira muito também, porque ela é uma menina muito forte, muito guerreira, muito, assim, muito madura, sabe, para alguns assuntos, assim, então a gente consegue conversar, às vezes, de igual para igual, então ela é uma pessoa que me inspira demais. E eu não poderia deixar de faltar uma pessoa que me inspira muito na minha vida profissional, até na minha vida pessoal também, que é a doutora Nilza. Né? Foi uma pessoa que, com certeza, Deus fez com que nós cruzássemos os caminhos, pudéssemos trabalhar juntas. E, assim, o meu dia a dia com ela é minha mentora. Eu admiro demais, ela me inspira a cada dia, é aprendizado o tempo todo. Então, assim, é uma pessoa que que eu tenho e vou ter para o resto da minha vida muita gratidão. É por você, doutora Nilza. Obrigada, amor. Obrigada. Eu sempre falo também, vocês me inspiram e me motivam, né? Porque é uma motivação, né, amor? Uma motivação, você conviver com essas pessoas. E a nossa equipe é muito grande. No total, dentro do Pré, tem 160 pessoas, Sim. né? E as pessoas entram e não saem. Então, ali, a Dani, a Thaís, bem, precisaria, né? Sem dúvida. Que, aliás, preciso de no mínimo 160 visualizações do começo até o final desse vídeo. Eu vou contar para ver se o grupo inteiro vai virar aqui. Aliás, 160 comentários. Será que a gente tem esse desafio, Nilza? Vamos. Não é? A Nilza é uma catalisadora. 160 comentários, o YouTube vai falar, viralizou. Meninas, a melhor, assim... Foi um momento para mim tão valioso, eu tô tão grata, tão honrada, também. tão apaixonada, que realmente quando eu olhei o horário eu falei, não é possível. Não é possível. Eu preciso ir para um retiro com elas, a gente precisa ir para um sítio, tirar férias, porque não vai dar uma hora, tanto amor, e a gente não conseguiu nem sair da história. A gente parou na primeira pergunta. Claro, falamos sobre rede social, o recado do Supera foi dado, mas realmente é um episódio pra gente guardar, celebrar, vocês duas juntas, Sim. né? Acho que fica para posteridade e sem dúvida, meninas, fica o nosso convite para a gente voltar, porque tem mais pelo menos algumas infinidades de temas para a gente conversar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço Foi uma demais. delícia, uma delícia. Gratidão. Você é uma querida. Ai, vocês são queridas. E vocês que assistiram essa delícia, fica um abração. Edson, parabéns por unir esse grande império de pessoas extraordinárias. Parabéns para vocês que estão aqui realmente protegendo as pessoas, realmente olhando para o futuro e não soltando a mão de ninguém. Para vocês que nos acompanharam até agora, toda quinta-feira, meio-dia, nós temos um novo episódio do Elas na Proteção. Este programa que fica cada vez melhor. A gente vai trazendo pessoas incríveis. A gente espera que você se inscreva, deixe seu comentário, o seu likezinho. A gente na era digital esquece do funcionamento do corpo, fica lá parado. Deixa a sua impressão pra gente saber que você passou por aqui. Tenho certeza que vai aquecer o nosso coração do jeito que essas duas estão aquecendo há tantos anos. Um beijo e até o nosso próximo episódio.